Irmãos, abram sua Bíblia, por gentileza. Vamos cear hoje pela manhã em Lucas, capítulo 22. Lucas, capítulo 22. Lucas 22. A partir do verso 7. Você precisa ser lembrado que o apóstolo Paulo, nós precisamos ser lembrados, que o apóstolo Paulo vai dizer que Jesus, na noite em que foi traído, não é isso? Jesus foi traído quando? Jesus foi traído quando? Na noite em que ele foi traído. Então, quando é que Jesus foi traído? De dia ou de noite? À noite. À noite. Noite tem a ideia de não entendimento. Noite tem ideia de invisibilidade daquilo que é eterno. Noite tem ideia com não conhecimento daquilo que Deus é. Então, na noite em que foi traído, por que noite? Porque o lugar onde a traição acontece, o lugar onde as pessoas se desviam do propósito eterno, é sempre um lugar de noite. Porque é um lugar de não conhecimento do propósito divino. É sempre um lugar onde você não vê claramente a vontade de Deus se cumprindo e se manifestando em sua vida e através de sua vida. Então, para muitos de nós, a vontade de Deus ainda permanece na noite do nosso entendimento. Porque a gente corre para lá e para cá, para lá e para cá. Por exemplo, nós falamos aqui, irmãos, não nasce filho de Deus ansioso. Não nasce filho de Deus preocupado. Não nasce. Não nasce filho de Deus, irmãos, ansioso, preocupado e com medo. Não nasce. Mas se eu fizesse aqui uma enquete, quantos aqui têm preocupações, ansiedade e medo? Levanta sua mão. Agora, da onde vem isso? Da onde vem isso, irmão? Da noite do nosso entendimento. A escuridão que rege o nosso entendimento nos leva a ficarmos com medo, com ansiedade, com preocupações. E isso tira a gente do discernimento da mesa. Amém? Então, na noite em que Jesus foi traído. Então, guarda no seu coração. A mesa é um lugar para aprendermos a sermos traídos. Você vai ser traído. Você vai ser traído. A mesa é um lugar para você aprender a ser traído. Por exemplo, se eu perguntasse aqui, quantos maridos já traíram sua esposa? Levanta sua mão. Aí você fala, não, nunca pulei cerca, não. Há maridos que traem os seus cônjuges com a sua empresa, com os seus negócios, com a sua maneira de ver o mundo. Sua maneira de ver o mundo, às vezes, desconecta da relação conjugal, porque ele está tão fissurado na maneira dele ver o mundo, que ele trai a relação dele familiar e conjugal. Quem está entendendo o que eu estou falando, irmão? Amém, irmão? Trai. Pela maneira dele ver o mundo, dele enxergar o mundo. Então, nós vamos entrar aqui numa cena que o nosso Pai está criando para nos ensinar. Como essa daqui que você está vendo aqui agora.
eu tenho repetido isso, que se você não entender nada do que a gente falar, olhe para a cena. Nós estamos aqui meditando na palavra de Deus em relacionamento, em família, em amizade, para que você possa desencanar de que a palavra de Deus possa ser vivida sozinho, isoladamente. Não, sozinho a palavra de Deus pode ser proclamada, mas sozinho a palavra de Deus não pode ser testemunhada, porque é só pela boca de 2 ou 3 testemunhas que a vontade de Deus, que a palavra de Deus é estabelecida. Então, qual é a cena que você está vendo aqui? De uma relação. Nós lemos a Bíblia juntos, nós meditamos juntos, e nós vamos partilhar junto e a gente anda junto. A gente tem ensinado a andarmos juntos, nós temos aprendido a andar juntos. Então, Deus, quando Ele vai nos ensinar, Ele monta uma cena de comunhão, Ele monta aqui um quadro para que a gente possa meditar. Lembre-se que Jesus ensinava muitas vezes por parábola, e a parábola não era para facilitar, a parábola era para forçar a meditação, a reflexão, se dobrar de novo, se refletir de novo sobre aquilo. A partir do verso 7, de 22, diz assim: Finalmente, chegou o dia dos pães sem fermento, no qual devia ser sacrificado o cordeiro pascal. Jesus enviou Pedro e João, dizendo: Vão preparar a refeição da Páscoa. Onde queres que a preparemos? Perguntaram eles. Ele respondeu: Ao entrarem na cidade, vocês encontrarão um homem carregando um pote de água. Sigam-no até a casa em que ele entrar. E diga ao dono da casa: O mestre pergunta: Onde é o salão de hóspedes no qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, toda mobiliada. Façam ali os preparativos. Eles saíram e encontraram... Segura aí. Em nome de Jesus. Irmãos, às vezes a gente pensa que orar é apresentar para Deus os projetos que temos de vida. Às vezes a gente pensa que orar é trazer Deus para a nossa vida. Não. Orar é para conhecer aonde Deus já preparou tudo para vivermos. Quando os discípulos foram cear, e o texto começa dizendo: chegando a época, chegando a data, chegando o momento em que o cordeiro pascual tinha que ser o quê? Sacrificado, morto. Os discípulos chegaram até Jesus e perguntaram: onde quer que preparemos a Páscoa? Foi Jesus que apontou para eles aonde a vida ia acontecer. A vida não acontece aonde você imagina. A vida acontece aonde Deus direciona você. E Deus vai direcionar você sempre para uma mesa, onde já está tudo. Onde já está tudo o quê? Preparado. Um grande problema que gera ansiedade e nos leva para longe das relações e dos afetos são que nós estamos tentando preparar uma vida que nós imaginamos e idealizamos, e não a vida que Deus já preparou. Um dos grandes problemas que distanciam a gente afetivamente é que eu estou tentando correr atrás de um cônjuge que eu queria preparado para mim, de uns filhos que eu queria preparado para mim, e eu não discerno o que Deus já havia preparado. Amém? Então guarda isso aí no seu coração. Vai. Eles saíram e encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito. Então prepararam a Páscoa. Quando chegou a hora, Jesus e os seus discípulos reclinaram-se à mesa. E lhes disse:
Desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Segura aí, irmão. Abra sua Bíblia, por gentileza, lá em Provérbios capítulo 9. Provérbios capítulo 9. Provérbios capítulo 9. Provérbios capítulo 9, verso 17. Provérbios 9, 17. Provérbios capítulo 9, 17. Amém, irmãos? Todo mundo abriu? Então, segura aí. Provérbios capítulo 9, verso 17. Vamos lá? Então vamos lá, vamos ler. A água roubada é doce, e o pão que se come escondido é saboroso. De novo, vamos lá? A água roubada é doce, e o pão que se come escondido é saboroso. Irmãos, quando alguém bota lá um docinho na geladeira, uma mãe, uma avó, bota lá um docinho na geladeira e fala assim por neto, por filho, fala assim, não come. Meu irmão, não tem doce mais gostoso do que aquele doce o quê? Roubadinho, tu já pega assim, pá! Só a sensação, meu irmão, que tu disfarçou lá, é uma delícia isso. Delícia. Então a água roubada é o quê? Doce. Uma delícia. Vai. Segunda parte do texto. E o pão que se come escondido é o quê? É saboroso. Meu irmão, fazer as coisas sozinho é o quê? Segundo o texto aí, segundo o provérbio. Saboroso, irmão. Irmãos, homem, principalmente homem, macho, não tem dificuldade nenhuma em fazer as coisas sozinho. Se deixar, ele fica sozinho. Mulher não. Mulher não gosta de fazer as coisas sozinha. Mulher, às vezes, quer se livrar de você. Mas aí ela vai para esteticista, aí ela vai para cabeleireira, ela vai para o spa, ela vai para não sei o quê, mas ela não quer estar o quê? Sozinha. Porque quando ela foi formada já numa relação. Só que o homem, quando ele foi formado primeiro e ele estava o quê? Sozinho. Então o homem tem uma memória do tempo que ele estava sozinho. Então, se deixar o homem, ele faz tudo e fica, ó. Como é que diz o texto aí? Como é que é comer pão sozinho? Ele fica o quê? Saboroso. Entendeu, Roberto? Entendeu isso aí, Roberto? Estou brincando com ele, que ele, das nossas lutas a gente partilha. É saboroso, meu irmão, não tem problema nenhum. Você já viu assim, uma mulher ermitona vivendo no meio da floresta sozinha? Já viu isso? Agora, quantas vezes você viu um homem no meio da floresta, na cabana, isolado, vivendo sozinho? Então o homem não tem dificuldade de ficar sozinho. E aliás, segundo Provérbios, isso é o quê? É uma delícia. Mas tem um versículo seguinte. Olha o versículo seguinte. Mas ele nem imagina que ali estão os espíritos dos mortos, que os seus convidados estão nas profundezas da sepultura. Mas ele nem imagina que ele está comendo com gente o quê? Morta. Mas ele nem imagina que a solidão é morte. Mas ele nem imagina que viver isoladamente fora de uma relação é a morte dele. Irmãos, Freud, falando o que a Bíblia diz já há muito tempo, né? Freud falando o que a Bíblia diz já há muito tempo. Se você quiser amar, você vai sofrer. Quem ama, sofre.
Mas se você não quiser, porque amar supõe relacionamento. Mas se você não quiser sofrer, você pode viver isolado. Mas ao viver isolado, você vai adoecer. Quem vive isolado adoece. Adoece. Amém, irmão? Então, Lucas capítulo 4 agora. Lucas capítulo 4. E nós vamos ficar nesse ponto aí, para a gente, e aí vocês se virem aí. Lucas 4. Lucas 4. Preste atenção na tentação do diabo. Lucas 4, verso de número 3. Não, verso número 1, 2 e 3, para você não se perder aí, vai. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde, durante 40 dias, foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias e, ao fim deles, teve fome. O diabo lhe disse: se és o Filho de Deus, manda esta pedra transformar-se em pão. Jesus estava onde, irmãos? Deserto. E estava lá na companhia de quem? Na companhia de quem? Do diabo. O que o diabo propôs para Jesus? Como um pão, use o seu poder, use a sua habilidade, use a sua competência, use o direito que você tem de ser filho de Deus para comer pão. Para comer pão? Provérbio, gente. Gente, faz a ligação, em nome de Jesus, ó. Ligação, provérbio, tentação, diabo, é troço todo, para a gente entender. Ó, a Bíblia toda é um quadro. É um quadro. Provérbio diz o quê? Que o pão comido sozinho é... Só que, mas, que ao fazer isso, você entra na companhia dos mortos. Você entra em sepultura, você está morto. Espiritualmente, existencialmente. Aí o que o diabo vai propor para Jesus, gente? Comer pão o quê? Sozinho. E isso seria o que para Jesus? Morte. Morte. Tudo que você está fazendo na vida que não contempla os afetos e os aspectos não são levados em consideração, isso é um ambiente de morte. Fede, é tenebroso. Todas as suas e as minhas decisões que não são tomadas em afetos, não são tomadas baseadas e sustentadas nos afetos, se tudo que eu e você fizermos não contemplar os afetos, as relações, isso é morte. Isso é morte. E Deus quer te matar dessa morte. Por quê? Vai lá para Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2, verso 18. Gênesis 2, 18. Gênesis 2, 18 diz o quê? Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Não é bom o quê? O homem esteja só. Qual é o contrário de bom? Mal. Então existe algo mal antes do pecado? Existe. Então o que eu e você podemos estar fazendo não é errado. Mas apesar de não ser errado, não é bom, porque não contempla a comunhão. Não contempla a relação. Não está nos afetos. Ainda que aquilo que eu esteja fazendo é
Certo, Adão estava fazendo uma coisa errada? Não, mas apesar de não estar fazendo nada de errado, aquilo era mal. Amém? Então por que Jesus não comeu o pão lá, sozinho, e que seria muito saboroso? Porque aquele ambiente seria um ambiente de morte. Agora volta para a ceia. Volta lá para Lucas 22. Volta lá para Lucas 22. Em nome de Jesus. Lucas 22, verso número 15. Agora, vê se você, assim, em nome de Jesus, discerne o que Jesus está dizendo. Vai. E lhes disse: desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. O que Jesus queria? Comer? Não, Jesus queria partilhar com os discípulos. Os filhos de Deus não pensam em comer. Os filhos de Deus pensam em compartilhar. Os filhos de Deus pensam em compartilhar. E aí vem minha pergunta, meu irmão. O que tem tirado você desta mesa? Por que para você é tão difícil comungar? Por que quando você vai para o seu trabalho, você vai para pensar, resolver problema? Irmão, guarda no teu coração aqui, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Jesus tem bronca de discípulos dele que ficam buscando a ele para salvação e resolução de problemas. Ele tem uma bronca séria. Porque Jesus não veio aqui para ser salvador. Jesus veio para que, nos salvando, ele seja o nosso Senhor. E como Senhor, cada filho dele assuma a responsabilidade de cuidar da família. Obrigado, Cauê. Muito obrigado. A borboleta do Cauê morreu. Isso é um problema sério. Mas ela está com o Senhor. Em nome de Jesus. Vamos lá, irmão. Quando os discípulos estavam no meio do barco, no meio da tempestade com Jesus, os discípulos, vendo aquela tempestade, clamaram a quem? A Jesus. Para Jesus salvá-los da tempestade. Jesus os elogiou depois? Que bom que vocês me clamaram, estavam com problema e vocês vieram me clamar? Não. Por que vocês não assumiram a responsabilidade? Então, meu irmão, o que nós vamos fazer aqui? Aí eu vou dar a palavra a eles aqui, em nome de Jesus. Nós estamos aqui numa mesa onde você e eu precisamos ser lembrados, trazermos a nossa memória. Por isso que Jesus disse, façam isso em memória de mim, que a mesa, que a vida é uma mesa onde nós estamos aqui para partilhar, para sermos íntegros e não inteiro. Que tudo que você faz sozinho, tudo que você anda fazendo sozinho, você está fazendo na companhia dos mortos. Você está fazendo na companhia daqueles que estão mortos espiritualmente. Você está pensando que morto aqui é o que está na sepultura. Não, morto aqui é aquela gente que está zumbificada na vida, porque espiritualmente ela não tem vida. Tudo que ela faz pensando em si para garantir condições de sobrevivência. Vai lá, Jesus, use o seu poder para garantir condições de sobrevivência. Você está aí, você pode. Você é um filho de Deus, vai lá. Não se importe com os seus afetos. Não esteja nem aí, você está aí, está isolado. Vai lá, pode viver isso. E aí você vai para o trabalho, você vai para casa, você faz igreja segundo a sua cabeça. Tudo que você vai fazendo sempre segundo você. E aí, meu irmão,
você está na companhia de gente que está o quê? Morto espiritualmente. Jesus não. Nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca do meu Pai. E a palavra que sai da boca do meu Pai não é bom comer o pão sozinho. Amém, irmão? Amém. Irmãos, ouvindo tudo isso, né, aí vem trazendo à memória tantas coisas que vem acontecendo na vida, e me veio à memória aqui, por exemplo, sexta-feira, eu estava numa... O que eu vou dizer aqui, tá? O que eu vou dizer, eu não estou aqui falando mal de lugar nenhum, não estou aqui para julgar nada, é só comentando sobre o que a gente está conversando aqui. Sexta-feira eu estava numa festa junina de uma escola, e de uma escola que, se não é a melhor, é uma das melhores aqui em Magé, e eu digo tudo isso também em questão financeira, ou seja, quem estuda ali não está duro de tudo. Quem estuda ali tem condições de pagar um colégio, e um colégio privado, e que a mensalidade não é das mais baratas. E eu, quando vou levar a Cauê ali, por exemplo, eu vejo ali muitas pessoas que realmente são da alta sociedade. Tem as exceções. Não tá duro de tudo, tá vendo? Tem as exceções. Continua. Tem as exceções, mas que o pecado. Pra Cauê estar estudando ali, com certeza não tá duro de tudo. Mas enfim. Aí você vê ao redor as coisas que estão acontecendo, né? Por exemplo, muita gente, um ambiente lindo. Não estou aqui quem está, olha, um ambiente lindo. Tinha ali pessoas, comidas, festa, dança, tinha de tudo ali. Mas você começa a perceber o que está acontecendo ao redor, e, meus irmãos, ali literalmente tinha o pão que se come escondido e estava saboroso. Porque esteticamente estava tudo lindo. Estava tudo lindo. Esteticamente, a água era doce e o pão que se comia escondido era saboroso. Esteticamente estava tudo muito legal, tudo muito bem organizado, segurança, tudo direitinho. Mas você vai olhando, vai percebendo, vai sondando e discernindo o que está acontecendo. Você vê ali que estão pessoas literalmente comendo o seu pão ocultamente. Pessoas ali que estão saboreando as guloseimas que estavam ao redor, como numa festa rave, numa multidão, cada um vivendo para si, cada um vivendo o seu mundo. E você discerne o que está em volta, e ali, meus irmãos, tinha de tudo, tinha de tudo, tinha de tudo. Literalmente tinha de tudo. E eu não estou falando isso como quem olha para lá e os exclui, ou que pensa em incluí-los na nossa vida, mas como quem que nasceu de novo e precisa conhecer o Pai, o que o Pai está fazendo, e conhecendo o Pai deles, nós precisamos nos incluir. Obrigado, meu querido. O que eu estou querendo dizer é que, discernindo tudo isso, nós não estamos aqui para incluí-los, porque são pessoas perdidas que estão aí para que agora a gente, incluindo, eles passam a ser nossos irmãos. Ao contrário, para que a gente se veja à mesa de como quem não come sozinho, de como quem não come as ocultas, a gente se inclua na vida deles. Amém. Se inclua ao que o Pai está fazendo, inclusive na vida deles. Eles não são pessoas perdidas, como quem estão ali perdidos, e se por acaso se converterem, passam a ser nossos irmãos. Após essa festa, eu conversava com a Ana Cláudia e na conversa ela assim, a preocupação de como seriam os filhos, de como seriam as crianças a partir das coisas que a gente viu ali. E a gente não tem que ter essa preocupação. A gente não tem que ter essa preocupação de como serão as crianças a partir de tudo que foi visto ali. A gente acabou de ter aqui agora uma notícia maravilhosa,
de uma criança que vai nascer. A gente acabou de passar por um outro momento aqui, onde uma criança foi nos apresentada. A criança que é filha do Pai Nosso nos foi apresentada como luz, como esperança para a vida. Então, irmãos, essa mesa da partilha, essa mesa de que está sendo dita, essa mesa que o Pai ansiosamente desejou estar conosco, é essa mesa de quem se partilha, de quem se parte, de quem dá vida, de quem ansiosamente deseja viver como quem se dá, como quem se doa, e não como quem senta à mesa para poder comer, não como quem senta à mesa para poder sugar tudo que a vida pode oferecer, idealizando tudo aquilo que você pensou dos seus filhos, idealizou do seu marido, do seu cônjuge, para que você a partir daí possa viver feliz, gordinho, cheirosinho. A mesa da partilha, o que o Pai ansiou e anseia desejosamente, é partilhar da mesa que Ele preparou antes da fundação do mundo. E essa mesa é de quem dá de comer, é de quem se dá a comer, é de quem se doa, e não como quem está aí para usufruir e aproveitar e querer comer o que a vida está dando. É dessa partilha, é dessa mesa que o Pai está falando conosco. É dessa mesa que o Pai nos apresenta como quem senta à mesa, como quem se dá, e não como quem come. Irmãos, vamos voltar lá para o texto de Lucas 22, um pouquinho antes da gente ceiar. Versículo 20 e 21. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Mas eis que a mão daquele que vai me trair está com a minha sobre a mesa. O filho do homem vai como que foi determinado, mas ai daquele que o trair. E eles começaram a perguntar entre si qual deles iria fazer aquilo. O que eu quero chamar aqui dos irmãos? Todo mundo sabe o traidor. Quem é? Judas. E eu queria chamar a atenção dos irmãos que Judas, ele não toma uma decisão naquele momento de trair Jesus. Se a gente voltar um pouco antes dos textos, a gente vai ver que Judas conversa antes com os mestres da lei, os fariseus, e já deixa combinado. No momento oportuno, ele entregaria Jesus. E o que eu quero chamar a atenção? Judas caminha com Jesus já com esse espírito há muito tempo. Porque eu estava procurando aqui um pouquinho antes, só que eu esqueci de anotar. Judas come o pão e logo em seguida sai da mesa. Assim que Jesus fala quem o trairia. Ele come o pão e sai. E aí ele nunca participa da partilha. Porque Jesus sempre dá graças e parte o pão. Só que Judas come esse pão e se levanta e sai. E aí ele vai ter a conversa lá com os mestres da lei lá. Os fariseus. Judas, irmãos, pode ser nós, quando nós estamos à mesa, não discernimos o espírito da partilha, comemos o pão e nos levantamos e saímos. Porque desde que a gente chegou aqui de manhã, a mesa já estava posta e a mensagem já estava sendo pregada. Desde a hora que a gente estava aqui, só o Ministério de Louvor, os diáconos botando a mesa aqui, já havia uma troca. Por isso que a gente foi cantando e nos abraçando aqui mais cedo. Por isso que a Nilson e a Tainá vieram aqui. Por isso que Dinho e Mariana estavam aqui. Porque estavam aqui como de quem partilha. E não de quem come, sai e vai embora. E eu quero chamar a atenção dos irmãos para isso, porque, irmãos, o texto aqui vai dizendo toda hora que Jesus toma o pão,
dá graças e parte. Pega o cálice, dá graças e parte. E dá. E ensina a partilha. Só que no primeiro momento que Jesus fala que haveria um traidor, todos começam a discutir quem seria o traidor. Porque distraidamente, eles não estavam associando que eles eram também traidores. Porque quem era o outro traidor na mesa? Às vezes a gente só pensa em Judas, e de noite a gente vai conversar sobre esse outro traidor. Então, se você quer saber quem é o outro traidor, vem de noite. Mas vamos se concentrar aqui em Judas. Por que isso é forte, é importante? Porque às vezes, disperso da vida, a gente não percebe que nesses momentos, fora desse ambiente, a gente pode estar indo como quem vai comer da mesa e vai sair, e não quem está discernindo. É engraçado que eu estava no almoço semana passada, eu estava observando, era churrasco, irmão. O churrasqueiro era meio fraco, o churrasqueiro, né? Que a carne acabou rápido. Só que perto do churrasqueiro estava uma criança pedindo a comida. Beleza, criança até aí. Daqui a pouco chegou um adulto de 1,80 m, aí deu um chega para lá na criança, e com um prato aqui. Aí daqui a pouco chegou uma outra senhora, deu um chega para lá nos dois. E tá todo mundo brigando por causa de um pedaço de carne que ia sair em algum momento. Mas porque não discerne esse espírito de quem vai para dar de comer e não para ser para dar de comer e não para comer. Então você empurra uma criança para o lado, você empurra uma senhora para o outro lado. E às vezes a gente, na verbalização, às vezes a gente até sabe dizer os termos. Eu preciso ser partilha. Porque você acha que Judas não sabia, não tinha a dicção, não tinha o sotaque de Jesus, de que ele precisava ser partilha? Porque ele estava lá convivendo 24 horas. Ele sabia dos dizeres. Mas, e na encarnação daquilo? E quando as coisas não vão bem? Porque existe um caminho, irmãos, que a gente vem aqui celebrar domingo para trazer a memória, igual eu falei aqui mais cedo. Se a gente for observar a primeira música, Vida aos Sepulcros, não há nada melhor do que o Senhor. Porque na hora que alguém, às vezes, na hora que a gente vai se dar para o outro, não é gostoso. Não é que é nossa, maravilhoso. Quando a gente vai se doar para o outro, tem uma dor. Só que a gente traz a memória que não há nada melhor do que o Senhor. E que só Ele é santo. Quem tá percebendo o que eu estou falando? Não há nada melhor que o Senhor, que só Ele é santo. E uma coisa nós buscamos, habitar, estar na presença dessa mesa. E que ao partir o pão, os nossos olhos se abrem. E que a bênção, que nós somos a bênção e ela vai se derramando dos filhos e dos filhos. E cai aqui na mensagem falada. Só que a gente precisa discernir, porque às vezes num ambiente do crentez, a gente até consegue. Mas e quando a gente sai desse ambiente e vai para as relações, vai para a vida? Porque uma coisa é a gente está aqui entendendo o que está sendo dito. Mas outra coisa é quando a gente entende esse coração quebrantado e arrependido e se dobra diante do Senhor. E não, Senhor, eu quero encarnar isso de fato. E eu sei que vai doer, mas eu me lembro que não há nada melhor do que o Senhor. E por isso eu sou um cordeiro a ser servido de bom grado. Então que a gente não seja Judas, que come e sai e não discerne. E nem os outros discípulos, porque a gente observa que eles estão discutindo quem é o traidor, e logo em seguida, quando eles estão discutindo de quem é o traidor, já discute, então quem é o maior? Porque na cabeça deles, eles não eram traidores. E existia alguém maior. Só que antes, Jesus já tinha ensinado que o reino deles não seria como o reino de outros, em que há uma hierarquia, e sim uma mesa. Só que na mesa, a gente fala de mesa, mas mesa não está só no falar não, irmãos. Mesa não tem diferença, porque todos são traidores, e todos são pecadores. Às vezes a gente esquece disso. Às vezes eu esqueço disso. Às vezes não, muitas vezes eu esqueço disso. E é por isso que eu preciso estar aqui em comunhão, para que, olhando para o outro, e o outro olhando para mim, eu me lembre, não, eu sou pecador, eu sou um traidor, mas eu também sou um cordeiro a ser servido. Amém. Amém, irmãos? Amém? Nós vamos cantar. Enquanto nós cantamos, você vai sair do seu lugar, em nome de Jesus, vai vir aqui pegar os elementos da ceia.
Nós vamos cear juntos em nome de Jesus. Irmãos, a ceia é um ritual pedagógico a fim de que a nossa memória seja exercitada sobre aonde a vida acontece. A vida acontece num lugar preparado por Deus. Aonde quer que preparemos a Páscoa. Meu irmão, esse emprego que você tem foi preparado por quem? Por Deus. A casa onde você mora, habita, casa, eu não estou falando da coisa, estou falando das pessoas que ali convivem. Foi preparada por quem? Por Deus. A rua onde você mora foi preparada por quem? Por Deus. E Deus, por meio do teu Espírito, te enviou para lá. Amém? Para lá. Essa igreja aqui foi preparada por quem? Por Deus. As pessoas que compõem essa igreja aqui foi preparada por quem? Por Deus. Por Deus. Amém? Aonde a vida acontece? Neste lugar preparado por Deus. E para que Deus te enviou para lá? Irmãos, Deus não te enviou para lá para ser inteiro. Deus te enviou para lá para você ser íntegro diante da presença do Senhor. Amém, irmão? Esse pão aqui agora, ele é íntegro ou ele é inteiro? Esse pão aqui, íntegro ou inteiro? Inteiro. Agora vamos tornar esse pão íntegro. Amém, irmão? A integridade de um pão. Para que serve um pão? Vai ficar assim? Não. Aonde o pão cumpre o seu propósito integralmente? Vamos? Em nome de Jesus? Jesus, tendo dado graças, fez? Partiu o pão. Nós vamos circular esse pão aqui. E só aqui, irmão. Não, hoje nós não vamos circular esse pão, não. Vamos mudar aqui. Você está com pão aí. Você vai dizer para o teu irmão, nós vamos dar um tempinho para você dizer para o seu irmão. Não é para trocar pãozinho, não. Você vai dizer para o meu irmão, eu sei que meus pecados às vezes me impedem de me partilhar com você. Mas em nome de Jesus eu quero me quebrar, você é meu irmão, eu quero te servir. Irmãos, ninguém aqui serve a Deus, irmãos. Ninguém serve a Deus. Deus não precisa ser servido por mãos humanas. Lembre-se aqui em nome de Jesus. O maior não é o que é servido, o maior é o que? Quem é maior do que a gente? Deus. Então quem é que serve a gente, irmão? Deus é que serve a gente, nos dando vida, alegria. Mas para que Ele serve a gente, irmão? Para gente ficar aqui mimadão, gordinho, fofinho? Não, é para que eu lhes dei o exemplo, para que vocês vão lá e façam. Então, em nome de Jesus, meu irmão, declara aí a disposição do teu coração na direção do teu irmão, e fala aí para ele aí o que está no seu coração, na direção dele, do quanto você o ama, do quanto você está disposto a se partilhar com a vida dele, o que você está disposto a sacrificar, para que em nome de Jesus vocês sejam um em Deus. Então pode falar isso quando a gente canta aqui, devagarinho aqui. Qual era o desafio, né?
que você é vascaíno, mas eu estou disposto a partilhar tudo contigo. Amém. Amém, irmão? Amém? Agora nós vamos lançar o desafio daqui. Vamos lançar o desafio. Fala o desafio aí, Ivane, em nome de Jesus. Dá aqui rapidinho. Nós vamos lançar um desafio para vocês em nome de Jesus essa semana aí. Vai. Irmãos, você aí agora você falou aí com teu irmão essa questão da partilha. Você falou pro teu irmão que você está disposto a se doar, a se dar com ele. Mas agora a gente vai fazer um desafio. Você agenda com o teu irmão. Não tem esse aí que você acabou de falar, isso agora? Agenda com ele o que você pode fazer, o que vocês podem fazer essa semana para partilharem disso tudo que o Pai tem feito na nossa vida. Então, agenda, não deixa isso só, daqui a pouco a palavra voa, acabou, foi embora. Agora agenda, faça um compromisso aí com teu irmão, que essa semana, o que vocês podem fazer juntos para poder partilhar do que o Pai tem feito na sua vida. Agenda aí, agenda, marca mesmo. Amém, irmão? Marca um encontro, marca alguma coisa aí com teu irmão. Essa agenda. semana. Amém? Vai lá. Vai lá, você vira aí, mano. Ó, mas não pode ser. Pode, às vezes precisa, cara. Tá ruim, até da casa tá ruim. Até da casa tá ruim. Tá ruim. O negócio tá bravo. Você pode pensar assim, pastor, mas ele é da minha casa. Muitas vezes vocês não estão se encontrando nem dentro de casa. Então, até com a pessoa da casa. Até com a pessoa da casa. Ah, mas ele é meu parente. É teu a família. Conta com ele aí, em nome de Jesus. Amém, irmão? Amém? Agora juntos, comamos do pão em nome de Jesus. Chamar a irmã Marlene aqui. Vem cá, irmã Marlene, por favor. Ore por nós. Bom dia, irmãos. Vamos estar orando neste momento. Graças te damos, ó Pai, por este momento que nós estamos aqui reunidos para juntos, ó Deus, em família, estar participando deste momento tão especial, ó Pai. Quando o Senhor deu o seu Filho Jesus Cristo para morrer naquela cruz em nosso lugar e que Ele repartiu o seu corpo, o seu sangue por todos nós e que nós também possamos, ó Deus, nos repartir com nossos irmãos. Nos dê sabedoria, Pai, nos dê discernimento a cada dia da Tua palavra, para que possamos viver realmente aquilo que o Senhor tem colocado, Deus, nas nossas vidas e nos nossos corações. Tudo aquilo que nós temos aprendido, que nós possamos colocar em prática, ó Pai. Dê-nos entendimento mais e mais, ó Deus. Eu agradeço por cada irmão que está aqui nesta manhã. Que o Senhor possa continuar usando a vida de cada um dos Teus servos, ó Pai. E que junto, ó Pai, nós possamos continuar nessa caminhada, um cuidando do outro, ó Pai, porque sozinho não podemos ficar, mas podemos estar um cuidando do outro. Nos dê cada dia mais amor uns pelos outros, ó Pai, para que assim possamos estar nos comunicando, nos ajudando um ao outro, dando uma palavra, Pai, de conforto àqueles que estão precisando, para que assim a nossa vida seja um exemplo Teu aqui na face da terra, Pai. Obrigado, ó Deus, por cada irmão que neste momento está participando desta ceia. Que cada um, ó Deus, possa assumir este compromisso contigo, ó Pai. E que nós possamos a cada dia nos despertar para melhor, ó Deus, fazer a Tua vontade e andar na Tua presença, Pai.
Obrigada, Senhor, pelo nosso pastor, por tudo que ele tem sido aqui neste lugar. Continue, ó Deus, cuidando da casa dele, de todos os seus, ó Pai. Tu sabes aquilo que eles estão precisando no momento. Mas nós sabemos que o Senhor tem suprido ele, Pai, com o teu amor. Amém. E todo o seu lar, ó Pai. Continua conosco, nos dando a tua graça, a tua proteção, Pai. É a oração que eu faço a ti, te agradeço. Sei que de nada eu sou merecedora, mas é com perdão dos meus pecados que eu peço e agradeço. No nome santo de Jesus. Amém. 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 Juntos, irmãos, nesse mesmo espírito de comunhão, irmãos, a palavra de Deus, quando diz que Deus é espírito, a palavra de Deus não está definindo Deus. A palavra de Deus está definindo o ser humano, nos lembrando a respeito de quem Deus é. Deus é espírito. E nós fomos criados à sua imagem, conforme a sua semelhança. Então, quem nós somos? Nós somos espírito. Somos seres espirituais. Amém? Quando a palavra de Deus diz assim, Deus é amor. A palavra de Deus não está definindo Deus. A palavra de Deus está trazendo conhecimento sobre quem Ele é, para definir quem é o homem. Um homem é um ser de amor. Você foi criado para amar. Você foi criado em amor e Deus depositou em você o amor. Só que seus sentimentos estão todos entulhados. Sua cabeça, seu coração está tudo entulhado de um montão de coisas que o mundo faz. E aí, quando vem a palavra de Deus e fala assim, você é um ser que ama. Aí tu olha para as suas circunstâncias, olha lá, e fala assim, Senhor, não é possível. Você é um ser que ama. Por isso nós não vivemos por aquilo que vemos, mas sim por aquilo que cremos. E nós cremos que nós somos feitos em Deus, e Deus é amor, e nós somos feitos de amor, de substância divina. Então, meu irmão, você vai virar para o seu irmão e falar assim, pode não parecer, mas não é que eu te amo. Amém, irmão? Aí, irmão. Amém, irmão? Mas agora fala outra parte. Eu vou matar minha carne para isso acontecer. Amém? Tem que falar, mas é para mim não, é para ele aí. Olha aí, você fica aí meio sem graça, tá? Fica sem graça não, mano. Amém? Amém? Diante disso, porque esse é o cálice, diante da nova... Pode falar, pode falar. Aí, só aproveitar que tá nesse espírito também, já que pode falar... Já que agora todo mundo pode falar nessa igreja, vou pegar meu direito de fala também. Olha o espírito contrário. Tô brincando. Mas o Felipe me chamou aqui na frente, eu tava refletindo ali atrás uma coisa sobre o que tava sendo falado hoje. E toda vez que eu venho pra a igreja de manhã e eu me sinto realmente cumprindo o meu propósito. Em qual sentido? Depois que eu vim no velório, eu fui partir pra atividade que eu tinha que fazer. Foi uma atividade, uma das mais difíceis que eu fiz na carreira, e meu pai chegou pra mim e falou pra mim assim, ó, antes de você ir, toma cuidado com o senso de direito que ele pode matar você. Eu falei, pô, beleza, meu pai solta umas dessas de vez em quando, aí ele, você acha, é só aqui na igreja? Não, ele solta dessa pra ver, e pergunta se tá fazendo sentido ainda. Eu falei, não, tá fazendo sentido. E fui, parti. Aí passei toda a atividade, acabou, e passa tudo aquilo, e eu fiquei ainda remoendo aquilo a semana toda, até chegar em casa agora. Cheguei em casa hoje, e aí eu estava falando sobre o pão que a gente come escondido, e a água que é roubada, ele é mais doce, ele é mais gostoso, mas ele acaba matando você. Em qual sentido? A gente só faz aquilo quando a gente tem o senso de direito. A gente não rouba nada de ninguém porque a gente sabe que aquilo é errado e a gente faz. A gente rouba aquilo das pessoas porque a gente acha que tem o direito de fazer isso. A gente come o pão escondido porque a gente acha que tem o direito de não partilhar. E quando eu me encontro com os irmãos, quando eu me encontro com a igreja, eu percebo que tudo aquilo que eu fiz, tudo aquilo que eu pude executar naquele local, todo aquele braço missionário que eu tenho sido naquele local não é mérito meu, não é direito meu de nenhuma forma. Todos os irmãos que vieram conversar comigo, falaram que estavam orando por mim, falaram que estavam me sustentando em oração.
e eu coloco aquilo de Deus, eu falo assim, meu Deus, como que eu posso não ser grato por aquilo que eu fiz? E voltar às vezes cabisbaixo, com a cabeça meio baixa de ter apanhado um pouco, mas eu olho assim e eu percebo, Deus, como que um coração com propósito ele é alegre. O prazer de você roubar e de você comer escondido, ele é momentâneo, ele é um grande prazer. Porém a alegria daquele que conta seu propósito na partilha, que ele conta que seu propósito dentro dessa música, que às vezes eu escrevi assim, e preciso pregar para mim mesmo muitas vezes. Então cuidado com o senso de direito, irmão. Cuidado com o senso de achar que você pode estar no lugar onde você está porque você conquistou aquilo com a força do teu braço, e por isso você pode ter o direito de não olhar para aquele seu irmão, quando na verdade tudo aquilo que nos foi dado pela família, foi dado por Cristo. Eu sou quem eu sou hoje porque eu cresci nesse lugar, porque a comunidade da fé me abraçou e porque os irmãos oraram por mim em todos os momentos. Então tudo aquilo que eu conquistei, tudo aquilo que eu passei, esse ponto de inflexão que teve na minha carreira hoje, e tanto também no momento da minha família, onde eu tive vulnerável aqui, todos os irmãos vieram me abraçar. Então tudo aquilo que eu sou, não existe nenhum pedaço em mim que não seja dado por Deus através da vida dos irmãos. Amém. Então quando esse pão na verdade ele é partilhado por Cristo, ele não é só um sinal de que Cristo nos quebrou para nos partilhar. Nós já éramos partes uns dos outros. Amém. E a gente só devolve aquilo que é direito do nosso Pai, que é dado aos nossos irmãos. Nós entregamos de volta para Cristo aquilo que Ele nos deu quando a gente entrega para o nosso irmão. Amém. Então, irmãos, eu estou muito assim alegre, muito feliz por estar aqui hoje mais uma vez. É sempre uma alegria estar com os irmãos. Eu queria agradecer muito a Deus pela vida de cada um que doou uma parte sua, que doou uma parte da sua vida para me ajudar a me criar nesse lugar que eu cresci aqui e ser a pessoa que eu sou hoje e passar por tudo que eu passei. Então eu agradeço muito a Deus por cada um e por Ele ter quebrado esse senso de direito em mim e mostrado que na verdade eu não tenho partilhado aquilo que é meu, eu tenho partilhado aquilo que foi dado por Deus, e aquelas partes em mim que já eram soltas, que já estavam em mim, mas já eram soltas para entregar àqueles que o nosso Pai ainda não alcançou. Então só tenho a agradecer a Deus por tudo, hein? Amém. Amém, irmão. Muito bom. Glória a Deus, irmão. Irmão, vou dar um testemunho aqui rápido, assim. Samuel fez um ritual de passagem lá dentro da área deles lá. São 3 dias, mais de 72 horas sem dormir direto, assim. E lá tem os destaques. O primeiro destaque é de cor mesmo, que você falou lá? Tem 3 destaques, né? Tem um dourado, que é individual. Aí tem os 5 vermelhos, que são depois do dourado, né? Que é o primeiro lugar, depois é o segundo, terceiro, quarto, quinto. Aí são os vermelhos. E aí depois tem os outros destaques lá, que são o coletivo. Tem o destaque coletivo. Samuel não ganhou individual. Não ganhou lá um 2, 3, 4, 5. Qual foi o destaque que ele ganhou? Coletivo. É isso aí, eu falei, caraca, é isso? Porque é relação, irmão. É relação o tempo todo. Rapaz, quando Deus me mostrou isso, eu falei assim, rapaz, é isso, gente, coisa boa. O que a gente está partilhando aqui, irmãos? O Evangelho é verdade, é a vida, é partilha, é comunhão. Em nome de Jesus, nós somos família. Pode não parecer, a gente parece estranho um ao outro, mas nós somos famílias, fomos criados no nosso Pai. Deixa isso entrar no mais profundo do seu coração e sofra todos os processos que são necessários na sua transformação nesse caminho. Amém? Vamos juntos partilhar do cálice em nome de Jesus. Martinha, vem cá, em nome de Jesus, vamos orar e vamos encerrar. Amém. Oremos. Querido Deus, muito obrigada, Pai, porque por esse momento tão especial, o qual Tu nos traz a consciência, tudo que aconteceu ali naquela cruz do Calvário, desde aquele momento com os discípulos, que nós possamos, Pai, todos os dias de nossa vida até o fim dela, ter essa consciência, entender com relação à partilha,
Que nós possamos entender que nós precisamos nos partir, que isso dói, mesmo doendo, Pai. Que nós possamos conseguir fazer isso. Senhor, muito obrigada pela vida de cada um dos teus filhos aqui neste momento. Muito obrigada por tudo que tu tem trazido à nossa consciência todos os dias. Senhor, eu quero te agradecer pela vida do Samuel. Continue cuidando, Senhor. Nós queremos te agradecer pela vida da Ingrid, da Patrícia, da casa de Ingrid, da casa do pastor, da Patrícia. Continue dando a ele, Senhor Deus, discernimento do Espírito, Pai. Que nós possamos estar dispostos a te obedecer. Que a tua igreja, Senhor, aqui neste lugar, caminhe, Senhor Deus, com essa consciência, com a consciência de partilha. Que nós possamos entender o seu amor, Senhor Deus, por cada um de nós, e que possamos sair revelando o teu amor na vida dos outros. Obrigada, Pai, por esse momento. Nós somos tão gratos que nós não sabemos, não temos palavras, Senhor Deus, porque o nosso coração, tu sabes, Senhor Deus, que o nosso coração se enche de alegria. Amém. Neste momento. Obrigada, leva-nos em paz para os nossos lares e continue, Senhor Deus, nos alegrando, mesmo em meio a um sofrimento, nós possamos sentir essa alegria que vem de Ti. Te agradeço por tudo, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Quem topou o desafio aí? Levanta a mão aí. Quem propôs aí, combinar aí o desafio? Levanta a mão aí, em nome de Jesus. Então, em nome de Jesus, irmão, que o Senhor te envie para essas relações, em nome de Jesus. Um abração, fiquem na paz, dê um abraço ao seu irmão, e o culto está encerrado. E vamos beber.